Saudações a todos. Nessa parte, estudaremos expressões booleanas e operadores lógicos. Começando por expressões booleanas, são estruturas lógicas que nos dão apenas dois resultados, verdadeiro ou falso, ou zeros, ou ligado ou desligado. Uma expressão booleana possui a seguinte estrutura: são dois operandos intercalados por um operador de comparação. Assim eu chamo esse comparador. No exemplo da tela, temos esse operador de comparação, que é um operador de igualdade. Aqui eu posso afirmar x igual a y. Existem outros operadores comparativos, tais como o operador de diferença. Aqui nós lemos x é diferente de y. O operador de desigualdade, operadores de desigualdade. Temos o x maior que y e o x menor que y. Temos os operadores de desigualdade e igualdade simultaneamente. X é igual ou maior que y e o outro x é menor ou igual a y. E temos os operadores de identidade. Aqui leia-se x é o mesmo que y e aqui temos a sua negação. X não é o mesmo que y. Vamos fazer alguns exemplos, começando com valores numéricos. Aqui temos 5 diferente de 7. Vamos abrir aqui o interpretador. Quando declaramos 5 diferente de 7, essa expressão, como ela é booleana, ela vai me dar ou verdadeiro ou falso. Aqui, pela observação, sabemos que 5 é diferente de 7, então teremos o valor verdadeiro, true. Em seguida, temos aqui 5 diferente de 5. Essa declaração ela é falsa, pela observação que podemos fazer. 5 diferente de 5, false. Aqui temos um operador de desigualdade e igualdade simultâneos. Aqui temos 3 menor ou igual a 6. Nós sabemos que 3 ele é menor do que 6, então essa afirmação ela é verdadeira. True. Em seguida temos 7 maior ou igual a 7. Sabemos que 7 é igual a 7. Então essa afirmação ela vai me gerar um resultado verdadeiro, true também. Um outro exemplo é de um operador comparativo de identidade. Aqui nós temos x é o mesmo que y. Para x igual a 2 vezes 8 e para y igual a 4 vezes 4. Essa observação dos valores é para que possamos definir as variáveis. Quando utilizarmos expressões booleanas envolvendo variáveis, elas precisam ser definidas imediatamente. X igual a 2 vezes 8, ou seja, x tem o valor 2 vezes 8, e o y ele vai ter o valor 4 vezes 4. Agora nós vamos para a operação de comparação por identidade. Eu quero verificar que x é o mesmo que y. Essa afirmação ela é verdadeira porque as duas variáveis elas têm o mesmo atributo, que é o valor 16. Então a resposta é true. Um outro exemplo aqui, z não é o mesmo que t. Para z igual a 3 elevado a 44 e para t igual a, ou com o valor de 2 elevado a 12. Vamos lá. Primeiro eu preciso definir quem é z e quem é t. Z é 3 elevado à 44ª potência e t tem o valor de 2 elevado
a 12ª potência. Agora eu vou fazer a comparação, onde z is not t. Z não é o mesmo que t. Essa afirmação será verdadeira pelo seguinte fato. Quando verificarmos o valor de z, nós teremos um determinado valor, e quando verificarmos o valor de t, ele terá um valor diferente. Então eles não possuem o mesmo atributo. E aquela afirmação de que z não é o mesmo que t, ela está correta. Esses operadores comparativos podem compor um conjunto maior com outros comparadores, e isso pode ocorrer por meio da intermediação de operadores lógicos, que são conexões de operadores que nos dão resultados de acordo com a função desse operador lógico e também de acordo com a veracidade ou não das expressões booleanas que estão conectadas a esse operador. Nós temos aqui três tipos de operadores lógicos. O AND, que é verdadeiro se ambos os operadores que estão conectados forem verdadeiros. Nós temos o OR, que é verdadeiro se uma das duas expressões booleanas for verdadeira. E temos o NOT, que é um operador lógico que vai negar a operação booleana que está sendo tratada. Se a operação booleana ela for verdadeira, esse NOT ele será falso. Se a operação booleana for falsa, a afirmação NOT ela será verdadeira. Um exemplo aqui é x maior que 0 e x menor que 10. Essa expressão com o operador lógico, esse conjunto, ele me diz o seguinte, que x está entre 0 e 10, basicamente. E vamos verificar a veracidade em duas situações, quando x é igual a 5 e quando x é igual a 17. Esses valores são dados na definição da variável, que é feita antes de utilizarmos a expressão booleana. Então vamos lá novamente, outra janela. X é igual a 5, é a primeira situação. E vamos utilizar a expressão booleana. X maior que 0 and x menor que 10. Verificamos que é verdadeiro, uma vez que x tem o valor 5, 5 está entre 0 e 10. A outra situação é para x igual a 17. O valor de x igual a 17. E vamos repetir a expressão booleana que foi dada antes. Vamos repetir da seguinte forma. Ao invés de digitar tudo de novo, vamos utilizar a tecla para cima, a tecla Up do teclado. Ele repete os dígitos que você inseriu no interpretador. Então vamos verificar se a afirmação que x está entre 0 e 10 é verdadeira. Ela é falsa, porque o x aqui é igual a 17, que é maior que 10. Um outro exemplo, nós temos os cálculos do resto de uma divisão. Primeiro temos aqui uma expressão booleana que diz que o resto da divisão entre n e 2 é igual a 0. E o outro, o resto da divisão entre n e 3 é igual a 0. E aqui a operação lógica é a operação OR. Ou uma expressão está correta, ou a outra está correta. Se uma dessas três estiver correta, o total será verdadeiro. Se as duas estiverem incorretas, então o conjunto estará na condição de falso. Vamos criar três situações. Primeiro vamos definir n como 14, fazer a expressão booleana. Depois vamos verificar com n igual a 33 e depois vamos verificar com n igual a 29. Vamos abrir aqui o interpretador. A primeira condição, temos que definir a variável n igual a 14.
E agora utilizamos a expressão booleana. O resto da divisão entre n e 2 é igual a 0. Ou o resto da divisão entre n e 3 é igual a 0. Vamos verificar se uma dessas é verdadeira. Observando aqui, sabemos que n é igual a 14, n é par, então ele é divisível por 2. Números divisíveis por 2 geram um resto zero. Então aqui a afirmação é verdadeira. Agora vamos verificar outra situação onde n é igual a 33. Podemos observar que n é 33 e 33 é divisível por 3. Então sabemos que também será verdadeira. Mesmo que n não seja divisível por 2, por se tratar de um número ímpar, de um valor ímpar. Para repetir a expressão booleana anterior, é apenas teclar para cima, aqui no teclado, na tecla Up do teclado, e vamos verificar aqui a veracidade da informação. Ela é verdadeira, como eu tinha dito agora há pouco. A outra situação, n igual a 29. N tem o valor 29. 29 ele é um valor ímpar, não é divisível por 2, então o resto não será zero. E 29 ele não é divisível por 3, então não haverá resto zero em nenhuma das expressões booleanas. Vamos repeti-la teclando a tecla Up e verificar a veracidade. A resposta é false. Justamente por isso, o 29 não é divisível nem por 2 e nem por 3. Então os restos da divisão de 29, tanto por 2 quanto por 3, será diferente de zero. Um outro exemplo aqui é o operador lógico NOT. Ele vai negar uma afirmação. Como eu disse, se a afirmação for verdadeira, o resultado do conjunto será falso. Se a afirmação for falsa, a afirmação que o operador colocou, a negação dele será verdadeira. Vamos a esse exemplo. Not x maior que y. Ou seja, não está correto, ou seja, é negado que x é maior que y. Então, se a afirmação de que x não é maior que y, então a afirmação está me dizendo que o correto seria o inverso, que x é menor ou igual a y. Então vamos verificar para 3 situações, onde a dupla x e y é igual a 4 e 9 respectivamente, e na outra situação a dupla x e y é igual a 3.6 e 3.2 respectivamente. Então vamos a um exemplo. Vamos abrir o terminal. Vamos primeiro declarar o par de variáveis. Primeiro x. O x é igual a 4 e o y igual a 9. Agora eu vou iniciar a expressão booleana. A expressão booleana é a negação de que x é maior que y. Ou leia-se assim: não é verdade que x é maior que y. Mas se observarmos as declarações anteriores, vamos verificar que o y ele é maior que x. Então essa afirmação aqui, ela é verdadeira. Por que verdadeira? Ele diz: não, x não é maior que y. E realmente está correto. Eu colocar x maior que y, eu vou incorrer em erro. Olha aqui, x maior que y, é errado. Então se está errado, a minha negação ali, anterior, ela vai ser verdadeira. Agora vamos para a condição de x igual a 3.6 e y tem o valor de 3.2. Vamos repetir a expressão booleana, teclando aqui a tecla Up do teclado. Ela vai me remeter às digitações que foram feitas nesse terminal. Agora vamos verificar aqui que x ele é maior que y aqui. E eu negar que x não é maior que y, está errado. E o resultado é falso. Se verificarmos apenas a expressão booleana,
x maior que y, isso é verdadeiro. E eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.